Meus amigos, se eu te disser que existe uma ação na Bolsa de Valores, uma farmacêutica que apenas em dividendo, desde a sua entrada ali na Bolsa, trouxe mais de 15% de rentabilidade. Se você considerar ainda a valorização nesse período todo, bem próximo ali aos seus 17%, estamos falando de um conjugado de 32% de valorização, mais de 10% de retorno ao ano, considerando, claro, a sua listagem em Bolsa. Estou falando aqui da Pague Menos, uma empresa que eu sei, poucos de vocês têm bolsa, talvez a maioria sequer tenha interesse em olhar muito esses ativos, porque falam, André, ele tem uma margem pequena, você sempre fala que o Warren Buffett fala que a margem líquida superior a 10% traz por si só um diferencial competitivo, mostra que é uma empresa boa, etc, etc, etc. Entretanto, essa daqui é mais uma daquelas aulas que eu quero dar para você, mostrando que você não pode ficar apenas e exclusivamente preso a uma determinada filosofia de investimentos. Eu quero mostrar para você aqui um pouco de como esse varejo ele pode funcionar e você, de uma certa maneira, pode conseguir ganhar bastante dinheiro com esse tipo de empresa. Então, vamos entender um pouco do racional por detrás das farmácias como um todo e depois nós vamos para os números, porque se eu te mostrar os números antes de te explicar algumas coisas, talvez não faça sentido nenhum que eu vou te mostrar. Mas vamos lá, vou trazer vocês aqui para a tela para a gente começar, porque com certeza isso daqui é fundamental. Vamos lá. Eu te pergunto já de início, quando você está andando ali na rua, etc., e você vê uma farmácia aqui da Pague Menos, você vê uma outra aqui da Raia, e você vê uma outra aqui, sei lá, Drogaria São Paulo. Legal. O que faz você escolher entrar em cada uma delas? Talvez você poderia me dizer preço. Sim, legal, preço. Localização, legal, localização também é uma boa, né? Tem umas que estão na esquina, aqui é o ponto de ônibus ou metrô, aí é fácil de entrar nessa, daqui já tem que andar um pouquinho mais. Sim, realmente, você tem razão. Mas não é só isso, porque essa daqui é a ótica do consumidor. Agora, a gente tem que enxergar toda essa dinâmica aqui a partir da ótica da empresa. Por quê? Porque é bem simples a gente entender a primeira parte, que é quando você vai comprar um medicamento para dor de cabeça, você se importa se é da marca A, da marca B, da marca C? Talvez. Talvez você tenha predileção por uma ou outra droga ali em específico. Entretanto, quando você se depara com uma rede de farmácias e você vê que em todas elas estão fornecendo Neosaldina, e é o remédio que você toma para dor de cabeça, você vai escolher o quê? Onde está o menor preço. Então, você concorda comigo que, a princípio, você não tem uma grande diferenciação do seu produto? Legal, você não tem uma diferenciação do produto, porque remédio é aquilo lá e ponto. Agora, onde que as empresas vão conseguir ganhar bem? Bem, em três partes que eu vou trabalhar aqui com vocês. Primeira, segunda e a terceira. A primeira delas, que eu acho que é fundamental, é a questão dos fornecedores. Por quê? Porque quando você trabalha bem os fornecedores, você vai trabalhar bem com uma coisa que a gente chama de giro de capital. Que aí algumas pessoas também colocam isso daqui como capital de giro, tá? Capital de giro, que é importante para a empresa ela conseguir rodar, tá bom? Essa é a ideia. Segundo ponto, que também é muito importante, é você saber manejar muito bem os descontos que você vai dar. Por que que isso é importante, né? Porque quando você faz um desconto, você reduz a sua margem. Só que, para você não reduzir significativamente a sua margem, a ponto de você operar quase no prejuízo, você tem que saber isso daqui, fazer muito bem isso daqui, tá bom? E claro, com um desconto, você vai gerar dinheiro e esse dinheiro vai virar capital de giro para você poder comprar uma nova droga para colocar aqui novamente na farmácia, fazer dinheiro, capital de giro e assim sucessivamente. Por isso capital de giro, tá bom? Para você conseguir vender alguma coisa, comprar o remédio, colocar em operação e assim sucessivamente. Legal. O terceiro ponto, e esse daqui ele é extremamente subjetivo e claro, não é tão fácil da gente analisar, é a questão da governança da empresa. Por que que a governança da empresa ela é importante? Porque aqui a gente poderia abrir vários leques. Primeiro deles a gente poderia colocar funcionários. Por quê? Muita questão relacionada trabalhista, muitas questões previdenciárias podem impactar na empresa se ela tiver muitos processos. Se ela tiver também várias farmácias com muitas pessoas ali ociosas, você tem muitos funcionários para pouca produtividade, o que não é legal. E aí você precisa ter um quadro de funcionários
que seja correspondente ao quanto de receita aquela empresa gera, enquanto aquela farmácia naquela localidade gera. E é muito interessante quando você consegue olhar para uma determinada empresa e ela faz o mapeamento de todas as redes de farmácia e fala, tá, essa daqui que está na avenida está me trazendo 500 mil reais de faturamento por mês. Legal. Aquela que está ali mais afastadinha está trazendo 200. Só que quando você olha a relação de quantos funcionários você tem naquela que rendeu 500 mil e quantos que você tem naquela de 200 e você equaliza e vê quanto cada funcionário proporcionalmente está trazendo de lucro para a companhia, é interessante. E esses dados com certeza eles devem ter, mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é muito além disso em termos de governança. Mas essa introdução que eu estou trazendo aqui para vocês é importante para a gente entender um pouco do que está por detrás, porque você não tem um diferencial no produto, ou seja, você tem que olhar para outras coisas. Só que não é só isso, porque eu te mostrei a parte operacional. Agora eu vou te mostrar a parte financeira para você entender aqui um pouco comigo a diferença que faz um pequeno acréscimo na margem dessas empresas. Então, vamos para cá, vou até mudar para verde, né? Vamos colocar verde porque falar de dinheiro é sempre bom, né? Então, vamos imaginar uma empresa, tá bom? Uma farmacêutica que tem aqui um faturamento de, por exemplo, seus 100 milhões de reais. Legal. Só que você bem sabe que essas farmácias, né, elas têm uma margem que vai ficar rodando ali na casa dos seus 2%. Ou seja, desses 100 milhões de faturamento, considerando uma margem líquida de 2%, ela teria um lucro de 2 milhões de reais. Legal, bem simples a matemática. Só que eu te pergunto, vamos imaginar a seguinte situação. Essa empresa, ela implementou algumas daquelas melhorias que eu te falei. Ela foi lá com o fornecedor, e ela conseguiu, por exemplo, pagar num prazo mais distante. Ela conseguiu fazer com que o dinheiro entrasse no caixa, rendesse um pouquinho, e ela só tivesse que pagar daqui 60 dias, mas ela recebe agora. Ou seja, ela vai ter que pagar pouquinho a menos do seu fornecedor. Então, ela conseguiu rentabilizar positivamente. Ela, eventualmente, olhou ali para a questão da governança e percebeu que alguns funcionários eram dispensáveis, você não precisava de tanta gente numa determinada farmácia, e você demitiu algumas pessoas, pagou tudo bonitinho, e você conseguiu economizar custos, ou seja, melhorou aqui. Tudo isso que a empresa fez, negociou, capital de giro, etc, etc, ela melhorou a margem dela para 3%. Putz, André, só isso? Aí o lucro dela vai para 3 milhões. Tá, só que há de concordar comigo que aqui nós temos um aumento de 50% no seu lucro líquido. E esse tipo de ideia, quando você transpõe isso para uma empresa que fatura bilhões de reais, você começa a entender a magnitude que você pode ter com pequenos acréscimos na margem, com pequenas melhoras em termos de fornecedor, governança, capital de giro, etc, etc, etc. Bem, depois que você entendeu tudo isso aqui da parte operacional, da parte financeira, vamos então para os dados, porque aqui tem coisas interessantíssimas. Falando aqui dos números da empresa, só para a gente entender aquela ideia, né? A empresa aqui tem uma receita bruta de 3,6 bilhões de reais. Então, 3,6 é a receita ou faturamento que a empresa tem. Se ela tivesse, só para facilitar aqui minhas contas, tá? Uma margem líquida na casa dos seus 10%, tá bom? Essa daqui é uma empresa que teria um lucro líquido de 360 milhões de reais. Só que agora vamos imaginar que a empresa ela conseguiu, por exemplo, colocar uma margem superior aqui, 15%, tá? Aí eu vou fazer a conta aqui com vocês, porque de cabeça realmente fica mais difícil. Mas vamos lá. Se a gente pegasse, então, esses 3,6 bilhões e multiplicasse isso daqui por 0,15, né, que seriam 15%, eu estou falando de 540 milhões. Ou seja, se eu jogasse uma margem de 15%, o meu lucro líquido seria de 540 milhões. Ou seja, perceba que essa diferença de 50% que eu mostrei naquele exemplo anterior e que eu estou te mostrando agora, traz essa diferença extremamente substancial para a empresa. Portanto, ver esse crescimento, ele é tão importante quanto você acompanhar a margem líquida dessa empresa, que nós já vamos falar um pouco. E lembra que eu te falei também que você tem toda a questão relacionada à localização? A localização, ela é importante por algumas coisas. Imagina, mais uma vez, que você tem aquela mesma estrutura. Eu vou até voltar lá para a gente poder enxergar melhor. Você tem aqui as
farmácias, todas na mesma rua, só que vamos imaginar que, por exemplo, a Drogaria São Paulo, ela não conseguiu ficar aberta porque a Raia e a Pague Menos estavam fazendo preços melhores, descontos melhores, e ela teve que fechar essa loja e transferir para outro lugar. Ou seja, aqui, nesse espaço, ela ganhou o famoso market share. Isso daqui vai ser muito importante, que isso daqui significa fatia do mercado, ou quanto que ela tem do faturamento geral do segmento aqui de farmácia. Então, imagina todas as farmácias, por exemplo, do Brasil, você pega o faturamento de todas elas e você fala, tá, do faturamento total, 9, 10, 15% ficaram com a Raia, 5% com a Pague Menos, 5% com a outra, tal. E isso é importante, porque o espaço que você vai ganhando no mercado traduz um maior faturamento. E maior faturamento, com uma margem razoavelmente boa, nós já vimos que se traduz em um baita de um lucro, tá bom? Agora, dando sequência aqui, eu quero mostrar para vocês algumas outras coisas, tá? Como eu falei, eles têm aqui a questão das novas lojas que eles estão abrindo. Isso daqui eu acho que é interessante você acompanhar. Porque quando você olha trimestre por trimestre, abriu em relação a todas as lojas, 1,5, 1,7, 1,3, 1,4 e assim vai crescendo. E o que pode dar errado aqui? Essas lojas que eles estão abrindo é uma forma agressiva de você ganhar a participação de mercado, porque você coloca dinheiro para então você tentar ganhar uma participação de mercado onde você não tinha e talvez havia uma determinada concorrência ou não. E essa estratégia pode dar errado se uma outra empresa, talvez uma Raia ou alguma outra tão grande quanto ela, vier e tentar competir. E aí vai disputar preço, etc, e ela pode sair perdedora, assim como ela também pode se sagrar a vencedora, tá bom? Outras coisas importantes. Questão do ticket médio. Isso é importante porque quando você está vendendo uma Neusadina, ela custa lá, sei lá, R$10. Só que imagina que as pessoas agora, elas não estão mais consumindo Neusadina, elas estão comprando lá o Ozempic, né, que eu sei que muita gente toma. E isso daqui custa, sei lá, R$900, R$1.000, R$1.500, sei lá quanto custa, mas eu sei que é caro. E aí esse ticket médio acaba subindo por conta de uma maior procura por medicamentos de alto custo, que é interessante, tá? Além disso, eles têm aqui os crescimentos reais nas lojas maduras. Isso daqui é interessante. Por quê? Eles mostram pra gente que o CIMED, que é, vamos dizer assim, o reajuste que você tem nas medicações, ela começou ali acima de 5% e agora caiu para 4,5%. Por outro lado, houve um crescimento das lojas maduras, que saiu ali de praticamente 5% para 16%. Ou seja, eles cresceram muito nas lojas, mas os medicamentos não acompanharam essa mesma, vamos dizer assim, essa mesma tabela. Eles não conseguiram acompanhar o reajuste necessário, mas você ganha pelo volume, ao invés de você ganhar ali por um maior preço, tá bom? Mas quando você junta um volume maior, que é o que a gente está mostrando aqui, por conta de mais lojas, você multiplica isso por um ticket maior, tá bom? Você, consequentemente, tem uma receita maior. É bem simples de entender essa ideia e isso é importante de nós entendermos neste caso aqui, tá bom? Agora, crescimento de mesma loja, isso daqui eu não vou falar tanto, Extra Farma, que é uma outra que está dentro aqui da Pague Menos, isso daqui é interessante, por quê? É o share por região. Olha só, quando a gente fala de Nordeste, estamos falando de uma empresa que ganhou uma participação boa, no Norte quase nada, tá bom? 1 ponto. Agora, na parte Sul e Sudeste, ela não está conseguindo ganhar muita participação. Por quê? Aqui você já tem uma consolidação do setor em que ela não está conseguindo penetrar. Portanto, aquela ideia de você abrir mais e mais e mais lojas, se estiver ocorrendo nessas regiões aqui, não vai ser nem um pouco interessante, porque aqui é possível que ela perca muito dinheiro e se a estratégia dela não for boa, vai ser um baita de um problema. Agora, perceba, evolução do market share, ou seja, do espaço do mercado que ela tinha. Estava lá no começo do ano passado em 6,1 e agora já está chegando aqui em quase 6,5. Esse ganho de 0,40 pontos aqui, ele é muito grande quando a gente transforma isso em faturamento e transforma isso em lucro, tá bom? Aqui um pouco mais do crescimento, eles falam um pouco da composição aqui, eles mostram que o crescimento em grande parte ele se deve à abertura dessas novas
lojas, ao melhor mix dos produtos e, claro, ao volume, que é aquilo que eu falei para vocês. Eles estão abrindo mais lojas, ou seja, seu volume cresce. O preço médio do mix de produtos vezes o ticket médio, que seria o preço dos produtos maiores, você tem, como eu falei, uma receita maior. É simples, gente. Não existe uma receita diferente para varejo como um todo. É basicamente isso, volume e preços melhores, e aí você consegue ter resultados, legal? Agora, isso daqui é muito importante, né? Que é o lucro bruto, mas eu quero falar um pouco mais com vocês da parte das despesas, eu quero falar um pouco mais do EBITDA, eu quero falar algumas outras coisas com vocês, tá bom? Olha só, o EBITDA cresceu razoavelmente, 0,5 pontos percentuais, olhando trimestre contra trimestre, tá? Agora, quando eu olho ano contra ano, em relação ao seu EBITDA, um crescimento de 32%. Muita coisa, mais uma vez, por conta da tática que eu gosto de falar, que é a agressiva de ganho de market share. Claro, algumas pessoas podem não concordar, outras podem concordar, mas claro, isso daqui é um ambiente de discussão em que você está totalmente autorizado a discordar de mim e colocar aqui um comentário sempre educado para a gente debater sobre esse tema, tá bom? Então, vamos lá. Outras coisas, né? Plano de integração concluído por conta ali da Extra Farma, né? Que eles estão integrando ali para dentro. Eu gostei que eles falaram o seguinte, né? Que quando você olha para a seguinte estrutura, eles têm caixa. Vale mais a pena eu investir na minha operação ou vale mais a pena eu comprar alguém? Quando eles olharam para o que era melhor, eles perceberam que não valia a pena investir na própria operação, porque eles já estavam bem. Valeria mais a pena comprar outra pessoa por conta de uma taxa interna de retorno maior nessa operação, e foi exatamente isso que eles fizeram com a Extra Farma, tá bom? Agora, eles trazem exatamente isso aqui, né, que eu falei para vocês, uma TIR superior à da expansão orgânica, ou seja, valeria mais a pena comprar do que expandir as próprias lojas, e isso é maravilhoso, eu gostei que eles mostram esse racional aqui pra gente. E agora vem a parte mais chatinha de todas. Olha isso. Margem líquida da empresa. Estava lá em 0,1%, que deu aqui um retorno de 14 milhões. E só pelo fato de você subir 1%, saímos de 14 para 152 milhões de reais. Sim, gente, essa é a diferença que uma pequena mudança na margem líquida da empresa pode fazer com os resultados dela. Por isso, é fundamental em qualquer empresa farmacêutica, especialmente aquelas relacionadas a varejo, que você enxergue isso daqui, porque não existe mágica, não existe para onde correr. É um mercado competitivo com uma baixa barreira de entrada, basta que você tenha uma boa relação de todos aqueles fatores que eu disse inicialmente. E só para você entender, finalmente, o que eu estava falando sobre aquele ciclo de caixa, sobre a necessidade de capital de giro, etc., eles mostram o seguinte, eles mostram quanto que é o ciclo de caixa da empresa, ou seja, significa que da mercadoria entrar na loja, eles pagarem o fornecedor e isso daqui voltar, ou seja, para voltar um novo medicamento para dentro deles, eles têm aqui 112 dias, uma redução de 14 dias. E isso é ótimo para a empresa. Quanto mais ela conseguir reduzir isso, significa que ela tem menos necessidade de capital de giro e, consequentemente, ela não precisa fazer empréstimo, fazer financiamento para conseguir rodar a sua operação. E isso mostra a saúde financeira e uma boa governança da companhia. E por isso, deixo aqui o convite para vocês conhecerem mais essa empresa e, claro, para você continuar estudos a respeito de diversas companhias, vou deixar esse último vídeo aqui para você continuar estudando. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e